Queria convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo 23. Salmo 23. Vai aparecer ali no telão. Você que está com a sua Bíblia pode abrir também. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém? Queria te convidar mais um instante, fechar os teus olhos, vamos orar mais uma vez, falar com o nosso Deus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, o nosso coração se alegra por estar na Tua casa nesta noite, por poder, ó Deus, te louvar, te adorar, ó Deus, com tanta liberdade, com tanta intensidade neste lugar. Queremos declarar, Pai, que Tu és o Deus, Tu és o Senhor deste lugar, Tu és o Senhor das nossas vidas, Pai. Queremos neste momento, Senhor, nos curvar diante de Ti, nos curvar, ó Deus, diante da Tua palavra, Senhor. Queremos receber, ó Deus, do Teu trono, a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações, Pai. Fala conosco, Senhor, que essa palavra, ó Deus, venha transformar as nossas vidas, que essa palavra, ó Deus, venha como resposta de oração neste lugar. Que essa palavra, Deus, venha como renovo de força sobre a Tua igreja, que venha como cura sobre a Tua igreja, Senhor. Tu tens liberdade neste lugar, fala conosco, Senhor, manifesta a Tua presença, manifesta o Teu poder entre nós, Pai. Que possamos, ó Deus, sair daqui nesta noite transformados por Ti, Pai. Usa da minha vida, Senhor. Eu me prostro diante de Ti para declarar a minha dependência no Senhor. Fala, Deus, através da minha vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quero começar a palavra dessa noite falando que a vida, ela não consiste somente de dias alegres, bonitos, dias ensolarados, dias de calmos. Bom seria se fosse assim, não é verdade? Somente dias bons. Mas tem dia que o tempo amanhece fechado. Nós olhamos para o céu e nós vemos um céu escuro, muitas vezes coberto de nuvens ali, pesadas. O dia de repente vira noite e vem muitas vezes ventos, tempestades, temporais. E eu estou falando aqui de momentos que muitas vezes nós enfrentamos na nossa vida. Momentos difíceis, momentos de angústias, de aflições, dias de adversidade, de tribulações, dia de problemas que nós enfrentamos, que muitas vezes essas coisas vêm para nos derrubar, vêm para nos desanimar, vêm para nos abalar a nossa estrutura, abalar o nosso emocional. Muitas vezes, esses ventos, essas tempestades, elas vêm para nos destruir. E quantas vezes nós tentamos resolver essas questões e não conseguimos, porque são maiores do que nós, vão além das nossas forças, além da nossa capacidade, foge do controle das nossas mãos. E nós olhamos de repente para aquela situação e não vemos uma saída, e muitas vezes não sabemos
o que fazer. Essa semana eu ouvi uma mensagem de uma pessoa, e ela mandou uma mensagem e ela falava assim: de repente, o meu mundo desabou. De repente, tudo foi destruído. E agora, o que vai ser da minha vida? O que eu irei fazer da minha vida? Gente, como é difícil, né? Quando está tudo bem, está tudo calmo, está tudo certo na nossa vida, aquele dia lindo, maravilhoso, e de repente muda tudo. Surge uma situação na nossa vida, algo acontece na nossa vida que vem nos destruir, vem nos derrubar. É difícil. E nós ficamos perdidos, ficamos cansados, desanimados. Muitas vezes somos tomados de medo, de angústia, sem saber o que fazer. Esse salmo que nós lemos, Salmo 23, é a primeira vez que eu falo, desde que eu prego, primeira vez que eu falo desse salmo, Salmo 23, que é o salmo mais conhecido e mais lido de toda a face da terra. Se você perguntar para qualquer pessoa, e eu dou aula ali no Ministério Infantil, e eu pego no pé das crianças para eles lerem a Bíblia e memorizarem versículos. Eu falei, começa a ler a Bíblia, leia versículo, decore versículo. Então, quando eu pergunto ali para eles, fala, quem aqui sabe um versículo de cor? Aí eu tia. Eu falei, então fala. Todo mundo fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, é um salmo muito conhecido. E há algumas teorias sobre o contexto em que foi escrito esse salmo. Alguns estudiosos falam que Davi, ele escreveu esse salmo no momento em que ele fugia de Saul, que queria matá-lo. Outros ainda dizem que ele estava fugindo do seu filho Absalão, que também o perseguia ali e tinha roubado o reino, o trono dele, queria matá-lo. E há alguns ainda que falam que Davi escreveu esse salmo enquanto cuidava das suas ovelhas. Davi, ele era pastor de ovelhas. Mas independente do momento ali que Davi escreveu esse salmo, o fato é que, conhecendo um pouco da sua história, nós sabemos que ele enfrentou muitas lutas. Davi, ele enfrentou muitas batalhas. Davi foi ameaçado de morte, Davi foi perseguido, ele teve que fugir para uma caverna, viver na caverna, Davi teve que viver em desertos. Então a vida dele não foi fácil, mas ele, sendo um pastor de ovelha, ele conhecia exatamente as atribuições que tem um pastor. E então ele sabia que um pastor protegia, um pastor cuidava, um pastor guiava o seu rebanho. E guardando a vida ali do seu rebanho para que eles não sofressem nenhum dano, que eles fossem ali livres ali do perigo da morte. E ele então, conhecendo exatamente a função de um pastor, e talvez ele estivesse mesmo neste momento ali, no campo, nos pastos verdes, enquanto o rebanho estava se alimentando ali, ele talvez estivesse debaixo de uma árvore. Davi, ele tocava harpa, e debaixo de uma árvore, ele olhando ali para as suas ovelhas, ele fez esse paralelo, essa comparação, e ele talvez no seu íntimo ali começou a imaginar, gente, Deus é exatamente isso para mim. Deus é o meu pastor, porque aquilo que eu estou fazendo com as minhas ovelhas, de olhar as minhas ovelhas, de cuidar, de proteger as minhas ovelhas, é exatamente isso que o meu Deus faz com a minha vida.
Ele está olhando para mim, os olhos dele estão sobre a minha vida. E ele está olhando, ele está cuidando, ele está me alimentando, ele está me guiando, ele está me protegendo. Então Davi chama Deus de pastor. E nesse salmo, ele usa algumas palavras. E a maioria dessas palavras indicam uma ação de Deus. Isso quer dizer que Deus, ele não está parado. Todo o tempo da nossa vida, pode até parecer que Deus está parado, mas Ele está agindo ao nosso favor. E Ele usa essas palavras que demonstram o cuidado, a presença de Deus em todo o tempo na vida dele. Então Ele fala assim: Ele me faz descansar em verdes pastos, Ele me guia por águas tranquilas, Ele renova as minhas forças, Ele está comigo, Ele me guia, Ele me protege, Ele me dirige. E assim como aquelas ovelhas confiavam totalmente no seu pastor, Davi ali então demonstra essa confiança em Deus. Independente da situação, do contexto de vida que ele estava vivendo, ele declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele então consegue descansar em Deus, porque ele sabe que Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando da vida dele. E Deus também está cuidando de nós. O Senhor é o nosso pastor. Quem pode falar aqui? O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Então nada vai me faltar. Deus, Ele vai prover todas as coisas na minha vida. Não importa o momento que eu estou vivendo hoje. Não importa a tribulação que eu estou passando. Menos 1 metro de largura, cheio de pedras ali. Então muitas vezes os pastores, para chegar até esse pasto verde, levar as ovelhas até esse pasto verde, eles tinham que conduzir as ovelhas por este caminho. Então o pastor, ele andava lado a lado, e se precisasse, o pastor tomava aquela ovelha no colo, para que ela não corresse nenhum perigo de vida. Não é isso que Deus faz conosco? Quantas vezes nós estamos passando nesse caminho cheio de pedras, esse caminho perigoso, esse caminho estreito, esse caminho de morte, mas não estamos sozinhos. Nós temos um pastor que cuida de nós. Nós temos um pastor que dirige a nossa vida. Ainda que eu esteja passando por este caminho, eu sei que Ele está comigo. A minha vida está nas mãos dEle. Por isso eu posso descansar nele. Amém? Descansar, vamos ver aqui a definição da palavra. Significa o ato de livrar-se do cansaço, da agitação, das preocupações, obtendo tranquilidade e sossego. Descansar significa estar apoiado em algo. E aqui nós podemos imaginar você assim vindo de uma caminhada, vindo de algo muito cansativo que você fez, e você chega ali na sua casa e de repente você encontra uma poltrona, encontra até mesmo uma cadeira, e você tão cansado que está, quando você vê aquela cadeira, você se assenta naquela cadeira e você então descansa. Descansar é isso, é se apoiar em algo. E nós precisamos aprender a nos apoiar em Deus. Nós precisamos ter uma confiança total no nosso Deus. Nós precisamos entender que Ele é o nosso pastor e que Ele está cuidando de tudo. Por que então nós não conseguimos descansar? Vamos ver. Primeira coisa, porque nós nos preocupamos. Preocupação
é o ato de ocupar-se antes do tempo. Preocupação também significa perda da tranquilidade de espírito. No grego significa estar dividido em partes, atraído para várias direções. Então, uma pessoa que vive preocupada, ela não tem paz. Uma pessoa que está constantemente preocupada, ela não consegue descansar. É uma pessoa que muitas vezes é inquieta. Uma pessoa preocupada, ela não fica parada. Ela corre de todos os lados, não é assim? Ela vai de um lado, ela tenta aqui, ela tenta ali. Ela fala com uma pessoa, ela fala com outra. Parece que a mente, a cabeça dela não consegue desligar. E quando a cabeça não desliga, não consegue descansar. Quem aqui já deitou para dormir com a cabeça cheia de coisas, preocupado com o dia de amanhã, com algo que tinha que resolver amanhã? Você consegue dormir? Gente, se você dormir, pode ser que você tenha um pesadelo. Tamanha preocupação na mente e no coração. Mateus 6, 25 a 30 fala assim: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês podem encontrar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Nós precisamos parar de nos preocupar. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Porque se Ele cuida dos animais, se Ele cuida das ervas do campo, se Ele cuida de todas as coisas, se Ele tem todo o poder, nós podemos descansar. Não precisamos nos preocupar. Quando nós nos preocupamos, é como se nós estivéssemos desconfiando do cuidado de Deus, de que Ele é suficientemente poderoso para cuidar da nossa vida. A preocupação faz com que nós esqueçamos as promessas de Deus. Naquele barulho, naquela agitação, naquela inquietação que toma o nosso coração, nós esquecemos o que Deus fala ao nosso respeito, esquecemos as suas promessas. A preocupação, ela também faz com que a gente perca o presente, pois sempre nós estamos pensando no dia de amanhã. E isso não permite qualquer descanso na nossa vida. A preocupação, ela rouba a paz na nossa alma, no nosso coração. Lá em 1 Pedro 5,7, fala assim: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, porque Ele tem cuidado de vós. Por mais que você se preocupe, você não vai conseguir mudar, você não vai conseguir resolver sozinho. Nós somos dependentes de Deus, nós somos ovelhas, Ele é o nosso pastor. Nós temos que aprender a descansar nele, amém? Segunda coisa, por que nós não conseguimos descansar? Porque nos falta fé. Hebreus 11:1.
Diz assim: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Nós precisamos, se nós queremos descansar, aprender a descansar, nós precisamos de fé. E muitas vezes nos falta essa fé. Quando Jesus estava ali no barco, Jesus falou para os seus discípulos: entrem no barco, vamos atravessar do outro lado do lago, para o outro lado do mar. E Jesus então entra, um dia, talvez tivesse um dia lindo como estava hoje à tarde. Hoje, para a gente ver essa inconstância do tempo, né? Hoje eu vim para a igreja de blusa de frio de manhã, o tempo totalmente fechado, clima para mim maravilhoso, gente. Eu fico assim, ó, fico com o astral lá em cima. Todo mundo fala que frio é depressivo, para mim não. Gente, frio para mim é maravilhoso. E eu vim até feliz para a igreja de manhã, você se veste bem. Aí, gostoso. Quando eu saí, gente, aqui do culto, parecia que era outro dia. Eu falei, ué, cadê aquele dia? Um sol, um céu azul, lindo. E talvez os discípulos, quando entraram no barco, estavam um dia assim, maravilhoso, de céu azul. Não sei se era dia ou noite. Se fosse dia, um sol brilhando no céu. Se for noite, um céu totalmente estrelado. E Jesus falou o quê? Vou descansar, vou dormir. E Jesus então foi lá, para um canto lá do barco, dormir. De repente, no meio do trajeto, surgiu uma grande tempestade. Como eu falei para vocês, às vezes está tudo bem e de repente as coisas mudam. E uma grande tempestade ali, o que aconteceu? Os discípulos ficaram apavorados, ficaram morrendo de medo. Talvez um pegou um baldinho ali e começou a jogar a água que estava entrando no barco fora, tentando. Outros puxaram a vela ali, tentando estabilizar o barco, mas de nada adiantava. E diz que eles ficaram morrendo de medo. E eles então perguntaram: gente, cadê Jesus? Cadê Jesus nesta hora? Será que ele não está vendo que nós estamos correndo aqui perigo de morte? E eles então correm para Jesus e falam para Jesus: Jesus, eles acordam Jesus: Jesus, o Senhor não está vendo que nós estamos morrendo? E Jesus então, na mesma hora, Jesus ele se levanta, que coisa maravilhosa, e ele dá ordem aos ventos, ele dá ordem às tempestades: aquieta-te. E naquela mesma hora diz que veio uma calmaria sobre aquele mar. E Jesus olha para aqueles discípulos e fala assim: por que vocês têm tão pouca fé? Por que vocês não têm fé? Jesus estava no barco. Eles poderiam estar ali sofrendo, né? Correndo o perigo que fosse, mas Jesus estava no barco. Nós precisamos entender isso. Jesus está no barco da nossa vida. Jesus, ainda que esteja descansando por um tempo, na hora que eu precisar, Ele é o socorro bem presente no meio da tribulação. Ele é o nosso Deus. O cuidado dEle não muda sobre a nossa vida. Mas muitas vezes, essa falta de fé é um empecilho na nossa vida para vermos o agir de Deus, experimentarmos o milagre de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos de fé, nós precisamos descansar nele. E muitas vezes não descansamos porque nós não acreditamos de fato que Deus pode fazer, que Deus está ao nosso lado, que Deus está cuidando da nossa vida para transformar toda e qualquer situação. Pode ter vento, pode ter tempestade, pode ter temporais, mas Ele está ao nosso lado e Ele tem poder para mudar, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para restaurar. A falta de fé muitas vezes nos leva a algo que Deus abomina, que é a murmuração, a reclamação. O povo de Deus fez muito isso lá no deserto. Toda vez que as coisas não saíam do jeito que eles queriam ou que eles pensavam,
eles reclamavam de Deus. Reclamavam porque não tinha água, reclamavam porque não tinha alimento, reclamava porque, e eles falavam assim, mas lá no Egito tinha cebola, tinha alho, lá no Egito tinha isso. Gente, no Egito eles eram escravos, no Egito eles sofriam opressão, tanto é que diz que eles oravam, clamavam a Deus, e Deus fala para Moisés, Moisés, vai lá, libertar o meu povo, porque eu tenho ouvido a voz dele, tenho visto aquilo que eles têm sofrido lá, e eu estou te levantando para libertar o meu povo, vai lá e tira o meu povo do Egito. Mas, naquele momento em que vinha a dificuldade, naquele momento que faltava algo para eles, eles então começavam a murmurar, eles reclamavam de Deus, eles reclamavam de Moisés, eles reclamavam da comida, eles reclamavam de tudo. Quando há murmuração, não há paz, não há descanso. A falta de fé também nos faz retroceder. Deus ele estava tirando o povo do Egito para nunca mais voltar. Escravidão sobre o povo de Deus. Nunca mais. Esse era o propósito ali, esse era a vontade de Deus para aquele povo. E Deus falou para Moisés, diga ao povo que Faraó virá atrás com seu exército. Faraó irá persegui-los, mas eu os derrotarei, mostrando assim o meu poder. E eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Eles não precisavam lutar, eles não precisavam fazer nada, eles só tinham que confiar e caminhar, eles só tinham que andar, sem olhar para trás. Gente, eu fico imaginando que coisa maravilhosa que foi a experiência que aqueles homens e mulheres ali presenciaram, porque a Bíblia fala que Deus estava com eles, Deus ia com eles, como uma coluna de fogo e como uma nuvem. Eles não estavam sozinhos. Deus guiava o tempo todo, como pastor que Deus é sobre a nossa vida. Ele guiava ali o tempo todo. Deus estava o tempo todo. Gente, imagina um Deus presente o tempo todo, cuidando, provendo todas as coisas na vida daquele povo. Mas, quantas vezes, diante de uma situação, o povo olhava para trás e o desejo deles é melhor que nós tivéssemos morrido lá no Egito. Pelo menos tinha sepultura. Olha o pensamento, gente. Tinha um lugar para ser enterrado. Deus é Deus de vida. A história que Deus tem para a nossa vida é muito maior que nós imaginamos. É muito mais linda que nós podemos almejar. Deus é Deus de vida. E quantas vezes, quando nós estamos diante de um mar, o nosso desejo é voltar para trás, é desistir, é se entregar, é desanimar. Quantas vezes nós reclamamos as coisas? Nós muitas vezes parecemos, sabe o quê? Quem aqui tem filha adolescente? A cara da minha filha, agora ela está aqui no culto, gente. Agora de manhã ela não estava. Gente, adolescente, se tem uma pessoinha para reclamar, é adolescente. Ele reclama do sol, reclama da chuva, reclama da comida, reclama se não tem comida, reclama da roupa, reclama de tudo. Nada tá bom. Você vai ali, você chega da igreja, depois de 2 horas e pouco de culto, o coração explodindo. Foi assim que eu saí daqui dessa manhã, de ver aquilo que Deus fez. Aí a adolescente fica assim, ó, não fica brava comigo não. Pai, vamos comer fora? Aí, gente, como o Vanderlei faz, dia de pregar, eu tenho que ficar no silêncio, no aconchego da minha casa. Quero ficar quieta, não quero falar, não quero conversar, eu quero ouvir Deus. Eu quero sentir Deus perto de mim enchendo. Ah, pai, mas faz tempo que a gente não vai almoçar. Falei, filha, outro dia a gente foi. Não, mas domingo, hoje é domingo, a gente não almoça fora domingo.
E ficou aquela discussão no carro. Mas vamos, eu queria tanto comer fora. E eu falei, não, hoje eu vou fazer almoço. Pode ficar tranquila, eu vou fazer almoço. E cheguei e fui para a cozinha. Naquele ambiente gostoso que eu saí do culto, sabe? Cheia da presença de Deus. E ali eu continuei na cozinha. Não sei quem não gosta de cozinhar, mas eu continuei meu culto na cozinha. Adorando, cada um foi lá para o seu quarto. E eu fui para a minha cozinha, adorando a Deus ali, feliz. Pensa alguém cozinhando, feliz. Não tive nem pressa de fazer comida, gente. Nem pressa. E fiz ali, fiz o que o Vanderlei gosta, fiz o que o Renan, que a Larissa gosta. Quando ela senta na mesa, ela... isso? Não, mas o que você fez com a farofa hoje? O que é isso que está na farofa? Estou entregando ela, não é? Gente, reclamando. Com maior amor, com maior carinho eu fiz a comida, maior alegria de cozinhar para eles. Quase 2 horas da tarde sentamos na mesa para almoçar. Feliz, não estava de cara feia não. Aí, isso? É assim que a gente faz com Deus. Exatamente o que nós fazemos com Deus. Deus tem um banquete preparado para nós. E muitas vezes a gente fala assim, Senhor, mas não é isso. É isso? É só isso que o Senhor tem para me oferecer? E a gente então muitas vezes reclama, murmura e não conseguimos descansar. Nós precisamos de fé para poder descansar. Havia uma promessa de Deus para aquele povo. A presença de Deus ia estar com eles o tempo todo, ia guiá-los para uma terra maravilhosa. Eles só tinham que caminhar, não podiam parar. O pastor estava indo à frente deles. Se tivesse perigo, o pastor ia livrar. Se faltasse alimento, eles não iam passar fome. Deus ia providenciar. Se tivessem sede, ainda que no deserto, Deus ia mandar água no deserto. Deus estava cuidando, mas eles não conseguiam acreditar que Deus podia fazer e que nada ia faltar. Então, muitas vezes nós não conseguimos descansar em Deus, porque nós não temos fé suficiente. Amém? Terceira coisa, por que nós não conseguimos descansar? Porque sentimos medo. E medo é a perturbação diante do perigo. Medo também quer dizer pavor. O medo causa em nós um sentimento de fraqueza, de impotência diante de uma situação, de um problema. É um dos piores sentimentos que alguém pode ter, porque rouba a força, cega os nossos olhos, nos impede de ver o agir de Deus e que Ele está conosco. O medo faz com que nós tiremos os nossos olhos de Jesus, das promessas que Ele tem para nós. Nós fomos para o sertão agora em janeiro, lá no Piauí, e nós saímos aqui um dia muito fechado, com muita chuva. Fomos para São Paulo e o nosso voo era de madrugada. Íamos pegar o avião de madrugada. E nós entramos no avião ali, lotado, não tinha uma poltrona vazia, lotado. E parece que, né, dá aquela sensação, gente, será que o avião vai aguentar o peso? Tanta gente. E nós entramos ali no avião, o avião levantou o voo. E no meio do caminho, aqueles comissários de bordo vieram com aquele lanchinho que eles servem no avião, com aquele carrinho, servindo ali um suco, uma água, um refrigerante, um biscoito. Quando eles estavam no meio do corredor, eis que surge uma voz, que era a voz do comandante. Então, com muita calma, gente, com muita calma, ele fala assim: senhores passageiros, gostaria de informar que nós estamos entrando numa zona de turbulência. Por favor, mantenham sentados nos seus assentos, apertem os cintos, porque nós vamos passar uma turbulência. Gente, na hora o seu coração já começa, ele já fica agitado, ele já começa a tremer. Aí você vê aquele comissário de bordo, aquelas moças todas elegantes, bonitas, aquele cara, né, vestido bonito, sai com o carrinho de pressa assim, volta lá para o fundo do avião, senta e coloca o cinto. O que você acha? Qual que é o primeiro pensamento que vem? O avião vai cair.
o avião vai cair. E você está lá, gente, madrugada, não tinha dormido, tinha acordado de manhã, fomos para São Paulo, ficamos no aeroporto um tempão, vou descansar e relaxar. Aí você está ali e de repente o avião faz assim, ó. Parece, sabe aquelas folhas de papel no vento? É a sensação que você tem quando está passando por uma turbulência no avião. Quem aqui já pegou turbulência? Não é horrível? Você está ali, ó. Aí você tenta dormir, você fala, não, vou fechar os olhos, não vou tentar não pensar nisso. E você fecha os olhos. E aqui o avião faz assim, ó. Gente, parece que você é um nada ali. Parece que você está no espaço e é um nada que você vai desaparecer. Aí você então fecha os olhos e fala assim, vou contar carneirinho, vamos usar essa tática. Começa a contar carneirinho. Você perde a conta dos carneirinhos e não consegue dormir. Tamanha é a preocupação, o medo que toma o seu coração ali. É exatamente isso que acontece diante das turbulências da vida, gente. No avião tem um piloto que, por melhor que ele seja, por mais preparado, por mais horas de voo que ele tem no seu currículo, ele pode não dar conta naquela situação de turbulência. Mas na nossa vida, nós temos um piloto, que é o nosso Deus, o nosso pastor. E Ele tem o controle absoluto de todas as coisas, porque Ele é o Criador, Ele é o dono de tudo. Ele fala e os ventos lhe obedecem. Ele fala, o mar se acalma. Ele fala e tudo vem na mais perfeita paz e bonança. Todo o universo se curva diante deste Deus tão grande e tão maravilhoso. Ele é o Deus verdadeiro. É Ele que tem o poder de acalmar as tempestades, as turbulências na nossa vida. Então, mesmo que a nossa vida você esteja tremendo, que você esteja com medo, olha para aquele que é o Deus Todo-Poderoso, que está cuidando agora mesmo da sua vida. A sua vida está nas mãos dele. E você pode descansar. Você pode fechar os olhos e descansar. Porque ele está cuidando de tudo. Salmo 56, 1-4. Deus, tenha misericórdia de mim, pois os meus inimigos atacam dia e noite procurando me destruir. Eles vigiam todos os meus passos para me matar a traição. Eles são muitos e me atacam com arrogância. Olha o que ele fala. Mas quando eu sentir medo, eu confiarei no Senhor. Estamos sujeitos a sentir medo. Mas se eu sentir medo, eu vou lembrar aquele que está sobre a minha vida. Aquele que está cuidando da minha vida. Aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Aquele que pode fazer todas as coisas. Quando eu sentir medo, confiarei no Senhor. Sim, colocarei em Deus a minha confiança e ficarei tranquilo. A minha vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras. Eu confio em Deus. Que poderá fazer um simples mortal? Eu não preciso temer, porque Deus está comigo. Salmo 27, 3. Sim, mesmo que eu seja atacado por um grande exército, não ficarei com medo. Mesmo que eu esteja no meio de uma batalha, eu confiarei no Senhor e ficarei em paz. Mesmo que tudo à volta esteja confuso, esteja turbulento, eu vou confiar no meu Deus e ficarei em paz. Como então nós podemos descansar em Deus? É possível isso? É possível. Essa imagem é maravilhosa, né? É maravilhosa. Um braço estendido, uma criança, só porque eu falei, sumiu dali. E a criança dormindo tranquilamente. Ela está pensando que tem conta para pagar? Ela tem conta para pagar, aliás? Ela tem filho para cuidar? Não. Tranquilamente descansando nos braços do Pai. Como eu posso alcançar esse nível de descanso ali, ó? De deitar
nos braços do Pai e descansar, sabendo que é Ele que provê todas as coisas, é Ele que cuida, é Ele que me alimenta, é Ele que me protege, é Ele que me guarda, é Ele que me livra, é Ele que me cura, é Ele que faz tudo para mim, é Ele que é poderoso para fazer muito mais daquilo que eu peço, daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, é o meu Deus. Primeira coisa, conheça a Deus intimamente. Você confiaria a sua vida a alguém que nunca viu? A alguém que você não conhece? E ficaria em paz? Aqui, graças a Deus, é uma cidade mais tranquila, né? Cidade interior. Mas a gente ouve tanta história de pessoas que pegam ali em São Paulo, Rio, pegam Uber. Então ela entra no carro de uma pessoa que ela nunca viu, que ela não conhece, não sabe nada da vida, e fica apreensiva. Na verdade, outro dia eu fui em Lorena e precisei voltar de Uber. Fui levar a Larissa no médico lá e precisei voltar de Uber. Gente, você já fica apreensivo porque você entra no carro de uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu. Você pega a Dutra com essa pessoa, o seu coração fica apreensivo, você não consegue descansar, porque você não conhece, não sabe nada a respeito daquela pessoa. Você confiaria a vida do seu filho para uma pessoa que você não conhece? A chave da sua casa daria para qualquer um? A chave do seu carro ia ficar tranquila? Tenho certeza que a maioria de nós não faria isso. A minha pergunta para você nessa noite: você conhece Deus intimamente? Você sabe quem é de fato Deus? Para você ter essa tranquilidade de entregar toda a sua vida, toda a sua casa, toda a sua família, toda a situação que você está passando nas mãos dele e descansar tranquilamente? Que a partir do momento que você entrega, ele está cuidando de você? Jó, ele fala ali no livro de Jó, ele fala assim: olha, eu pensava que conhecia Deus. Ele fala: antes eu te conhecia só por ouvir falar de ti. Então as pessoas falavam para mim: olha, Deus é grande. E eu repetia: ó, Deus é grande. As pessoas falavam, ouvi pessoas falar assim: ó, Deus é poderoso. E ele então repetia: olha, Deus, eu ouvi falar que Deus é poderoso. Ah, Deus é bom. E ele falava assim: ó, eu ouvi falar. Uma pessoa falou para mim: olha, Deus é bom. Mas no momento mais difícil na vida de Jó, ele ali reconheceu que de fato ele não conhecia Deus. Ele sabia muitas coisas sobre Deus, mas ele nunca tinha tido uma experiência da presença de Deus, esse conhecimento ali íntimo de Deus. E ele fala: antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora eu falo, eu te conheço porque os meus olhos te viram. Hoje eu sei quem tu és de verdade. Como nós iremos confiar e descansar se nós não tivermos esse conhecimento íntimo de quem Deus é? Às vezes, o único conhecimento que nós temos é um conhecimento superficial. Muitos de nós sabemos muita coisa sobre Deus, mas poucas vezes estivemos com Ele. Alguns nunca experimentaram a sua presença. Então, se nós não conhecemos a Deus de fato, nós teremos grande dificuldade de descansar nele. Isaías 1:3 diz assim: o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas o meu povo Israel não tem conhecimento, o meu povo nada compreende. O próprio Deus fala que os animais conhecem os seus donos, mas o seu povo não o conhece. Para eu conhecer Deus intimamente, eu tenho que conversar com Ele, eu tenho que falar, eu tenho que buscar, eu tenho que conhecer a sua palavra. Então eu posso descansar, porque eu sei de fato quem Deus é. Não é assim quando nós temos um relacionamento íntimo com alguma pessoa? Eu até contei essa manhã aqui
que muitas vezes eu estou lá terminando o almoço, a Larissa chega da escola para almoçar, e ela entra, eu estou de costas para ela, e eu pergunto para ela: tudo bem, filha? Aconteceu alguma coisa hoje? E ela então olha para mim com aquele olho, né? Chega perto de mim e olha: como é que você sabe? Aí eu falei: filha, você eu conheço até de costa, de olho fechado. Tamanha intimidade que eu tenho, a convivência com ela, desde que ela estava na minha barriga. Então, pode até tentar esconder algo de mim, mas quando eu olho para ela, parece que tudo ali está, um livro aberto, a gente consegue ver, consegue ver. Assim é com Deus também. Então, se eu quero conhecer a Deus intimamente, eu tenho que passar tempo, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que falar com Deus, eu tenho que orar. Jeremias 29:13 fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Salmo 63, 1-4, escrito por Davi, quando ele fugia de Saul. Ele fala assim: ó Deus, meu Deus poderoso, toda manhã eu o busco. A minha alma tem sede do Senhor. Preso nesta terra seca, todo o meu ser tem sede do Senhor. Quem me dera estar na sua casa para ver o seu poder e a sua glória. Meus lábios o exaltam, porque sentir o seu amor fiel e constante vale mais do que a própria vida. Certamente eu louvarei durante toda a minha vida, levantarei as minhas mãos e orarei ao Senhor, confiando no seu poder. Davi, ele tinha um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo com Deus. Dos 150 salmos que estão escritos na Bíblia, pelo menos 73 salmos foram escritos por Davi. E na maioria dos salmos, ele começa falando ali, escrevendo os salmos, falando quem Deus é, como ele conhece Deus. E ele fala assim: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. O Senhor é o escudo que me protege. O Senhor é o meu salvador. O Senhor é o meu libertador. O Senhor é grande. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Como que ele sabia de tudo isso? Porque ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Ele sabia exatamente quem Deus era, por isso ele podia descansar. Essa proximidade gera intimidade. Quanto mais eu conheço, mais eu descanso. Quanto mais eu conheço, mais eu descanso. Amém? Vou perguntar novamente: você conhece Deus? Quem Deus é para você? Então pare de se preocupar e descansa nele. Segunda coisa, como nós podemos descansar em Deus? Confie totalmente em Deus. Salmo 23:1: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Confiar significa crer, acreditar plenamente, estar seguro, independente das circunstâncias. Quantos aqui tem filho pequeno? Alguns aqui, mas quem não tem pequeno, um dia já foram pequenos, né? Aquele moço de 1,83 m, um dia ele tinha 51 centímetros. A minha moça de 1,70 m, um dia ela tinha 52 centímetros. Então todos foram aí, tiveram filhos pequenos. Eu não sei, mas muitas vezes nós brincávamos com os nossos filhos, então eles estavam num lugar mais alto do que o nosso, como aqui tem um degrau, e a gente ficava na parte de baixo e eles aqui. Então, a gente olhava para eles e falava assim: filho, pula. Gente, você nem piscava. E eles então, sem nenhum medo, sem nenhum receio, nenhuma reserva, eles ali pulavam no seu colo. Sem medo, sem preocupação, se iria cair, não é assim? Nós precisamos nos lançar no colo do Pai. Nós precisamos confiar. Os nossos filhos só faziam isso porque eles confiavam plenamente em nós.
que nós não iríamos deixar os nossos filhos caírem, que nenhum perigo ali eles corressem, porque o meu braço estava estendido ali, para pegar, na hora que ele pulasse, eu ia usar toda a força que eu tinha, para segurar. Imagina o Renan, gente, que era um tourinho, o Renan, quando era pequeno, era um tourinho, né? Ele já nasceu grande, e eu com esses braços, né, na época mais fino do que isso, segurar aquele tourinho, mas eu fazia de tudo para que ele não caísse, e ele então ria, a Larissa ria ali, né, de alegria, de felicidade com aquele momento. Vou falar algo para você, agora mesmo, Deus está com os braços estendidos, agora mesmo, o nosso Pai, o nosso pastor, estende o braço para você e fala: se lance em meus braços, pode vir, pode pular, não tenha medo, não se preocupe, confie em mim, porque eu não vou deixar que nenhum mal aconteça sobre a sua vida. Por mais difícil que esteja a situação, eu vou cuidar de você. A sua vida está nas minhas mãos. Confie em mim totalmente. Confie em mim totalmente. Eu de manhã estava pregando, aproveitei. A Larissa hoje vai ficar muito brava. Ai, gente, ela já é. E eu aproveitei de manhã que ela estava na salinha, e eu contei o fato aqui da minha mãe, e de repente, no meio da conversa aqui do culto, ela me aparece ali, gente. E depois foi uma tristeza, começou a chorar, mas graças a Deus, ela sabe que a vida da avó dela está nas mãos de Deus. A vida da minha mãe está nas mãos de Deus. E há 15 dias atrás, já estou acabando, gente. Há 15 dias atrás, de uma sexta para sábado, a minha irmã me ligou de madrugada, falando assim, era 4 e pouco da manhã, falou: Eloíde, a enfermeira me ligou, a mãe não está bem. E a intercorrência, que é a empresa, né, um canal da empresa que a gente liga, fala com eles quando acontece algo com a minha mãe, e eles vão orientando, o médico orienta. E o médico foi ali a madrugada inteira orientando, até que quando ele viu que a minha mãe não estabilizava, falou para a enfermeira: chama a família e pede para chamar o SAMU e levá-la para o hospital. E a minha irmã então falou assim: é para chamar o SAMU. E eu fui 4:30 da manhã, falei: passa aqui, que eu vou com você. E nós fomos para a casa da minha mãe, e realmente a minha mãe estava assim, bem rebaixada, assim, quase não conseguia respirar. E eu esperei dar 6 horas da manhã, falei com a fisioterapeuta dela, falei: olha, tem como você vir aqui para ver a minha mãe? E ela falou: já estou indo. E ela chegou, e ela então examinou a minha mãe ali, o pulmão da minha mãe, e falou assim: ela broncoaspirou. O pulmão direito dela está tomado de água. Não era de água, né? Era da dieta que ela toma. Minha mãe, ela usa traca, ela usa sonda para se alimentar, ela usa sonda vesical. A minha mãe está quase 5 anos na cama. Mas a vida dela está nas mãos do Senhor. A vida dela pertence ao Senhor, ela é do Senhor. E eu sempre falo, e é uma convicção que eu tenho comigo, no meu coração, que todos os dias da minha mãe estão escritos no livro dele. Deus sabe de tudo. E ela só vai quando Deus permitir. Quando o tempo dela chegar, assim como eu e você, é a única certeza que nós temos, é que um dia iremos morrer. Não vamos poder fugir disso, a não ser que Jesus volte antes. Mas se Jesus não voltar, todos nós vamos passar um dia por isso. Então, eu descanso em Deus, porque Deus está cuidando, Deus sabe o propósito de tudo isso, Deus sabe tudo. Eu não consigo ver, eu não consigo entender, mas Deus sabe. E ali tentando, né, ver se não levava para o hospital, que é um ambiente muito ruim. Quando a fisioterapeuta chega e fala: Eloíde, chama agora o SAMU, porque o outro pulmão dela foi tomado também. Corre com ela. E eu então chamei o SAMU, e nós fomos lá para a UPA. E chegamos lá, de imediato ela já entrou, foi para aquela sala de urgência. E a moça falou assim: olha, pode acompanhar, pode ficar com a sua mãe. E eu entrei naquela sala cheia de gente lá, lotada de doentes. E colocaram ela ali, a médica veio, examinou, falou: ela broncoaspirou realmente. E coloca aqueles aparelhos, gente. Eu não sei quem já
já viu, já presenciou, quem é da área da saúde, já trabalhou, coisa mais horrível que tem é aquele aparelho, quando começa assim, ó, pi, 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 e começa mais rápido, que é sinal que algo não está bem. E quando eu fui vendo a minha mãe ali, a médica examinando, eles colocando remédio, e eu olho para aquele aparelho, e hoje eu já entendo um pouco mais, e eu vejo assim a saturação dela 63. Gente, o aceitável para uma pessoa doente é 90. A dela estava 63. Os batimentos cardíacos dela baixaram para 28. E eu vi a minha mãe desfalecendo ali. E a médica chegou, olhou e falou assim: nós vamos levar a sua mãe para uma outra sala, que chama sala de estabilização, sala de retaguarda. E eles então rapidamente colocaram a minha mãe numa outra maca e correram. E ali começou um movimento de pessoas ali cuidando dela, uma porta que abre e fecha, e eu de frente para a porta, e eu vendo todo aquele movimento, e eles aplicando medicação, e depois de quase uma hora, a médica sai dali, ela já com ventilação mecânica, fala assim: pode ficar tranquilo que nós conseguimos estabilizar a sua mãe. Já pedimos a transferência dela para o hospital, e agora é só aguardar, pode ir para casa, pode descansar, a hora que estiver liberado, eu ligo para vocês. E eu então saí dali descansada, mas naquele momento ali, gente, como é difícil você confiar em Deus. Se tudo está bem, você tem uma fé inabalável, nada te derruba. Mas a partir do momento que algo não sai como planejado, algo inesperado acontece, uma situação difícil acontece, como é difícil você confiar totalmente em Deus e crer que Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Nada acontece sem a permissão do nosso Deus. Ele está cuidando de tudo. Davi, independente da situação que ele estava passando, ele demonstra total confiança em Deus. E ele fala: o Senhor é o meu pastor. Ponto. Nada me faltará. Isso quer dizer, todas as coisas na minha vida, Deus vai prover. Tudo aquilo que eu preciso, Deus vai prover. Só para terminar a história, porque às vezes a gente conta a história e não termina, né? Graças a Deus a minha mãe está em casa. Segunda-feira ela voltou melhor do que quando ela foi. Mais acordada de quando ela foi. Amém? Nós cantamos uma música aqui que diz assim, olha: temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Como nós precisamos ter essa confiança no nosso Deus, que cuida de nós, do nosso pastor, que cuida de nós em todo o tempo, de cada detalhe, e que nada irá nos faltar. Amém? É Ele que nos garante a vitória, mesmo diante das adversidades. Por isso nós podemos confiar, porque o mesmo Deus que fez coisas maravilhosas e extraordinárias no passado, ainda hoje faz, e amanhã fará também. Esse Deus é tão grande, tão maravilhoso, Ele está em todos os lugares. Não há um lugar do mundo sequer que Deus não esteja. E a Bíblia fala que os olhos dele estão voltados sobre a nossa vida. Amém? Salmo 37:5. Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confie nele de todo o coração e ele fará o que for necessário. Amém? Por último, entregue tudo a ele. Salmo 55:22, também escrito por Davi. Entregue todas as suas preocupações ao Senhor. Ele levará o peso dos seus problemas. Ele nunca deixará que o justo venha a tropeçar e cair. Quando a Bíblia fala entrega tudo, não é entregar uma parte, não é entregar uma área da nossa vida, é entregar tudo, é colocar toda a nossa vida
completamente nas suas mãos. Isso significa lançar sobre Ele, entregar para Ele os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas angústias, e saber que Ele está cuidando. Nós precisamos crer no seu cuidado, porque Ele tem o controle de todas as coisas e Ele é muito maior que qualquer vento e tempestade. Tudo está nas mãos do nosso Deus. E a partir do momento que nós sabemos disso, quando nós entregamos nas mãos dEle, então nós podemos descansar, porque é Ele que está controlando a nossa vida. E Ele é maior do que nós. Ele sabe o que é melhor para nós. E os planos dEle são maiores do que os nossos planos. Mateus 11, 28, 30 diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. Na segunda-feira, quando a minha mãe teve alta, eu fui para o hospital e fiquei na recepção ali do hospital, aguardando a ambulância que vinha buscá-la. E tinha bastante pessoas ali, e havia uma senhora com um bebê muito pequeno no colo. E essa criança chorava muito, estava muito agitada. E ela chorava, era a avó que estava ali. E a avó então balançava a criança, e a avó pegava a madeira, colocava na boca, e a avó fazia de tudo, a avó andava, a avó pulava, a avó fazia tudo. E aquela criança chorava sem parar. Aquilo ali incomodou as pessoas que estavam ali. E pessoas tentaram ajudar aquela senhora, porque ela não sabia mais, ela estava desesperada ali, com o choro da criança. E ela então, uma mulher chegou e falou assim: me dá um pouquinho. Nem conhecia, uma pessoa que chegou ali também para visitar um doente, estava aguardando. Deixa eu segurar essa criança um pouquinho. E aquela mulher pegou a criança, mas não adiantou. A criança continuava chorando. E a avó falou assim: eu vou ligar para a mãe dela está visitando a mãe, que está internada aqui. E eu vou ligar, vou falar para ela descer, porque já fiz tudo, e essa criança não para de chorar. E logo então a mãe desceu, veio ao encontro ali e falou assim: o que aconteceu? E a avó falou assim: ela não para de chorar, já fizemos de tudo, ela não para de chorar. E a mãe falou assim: me dá essa criança. E quando a mãe pegou, a mãe colocou assim no braço, olhou para aquela criança, só olhou e falou: filho, está tudo bem, vai ficar tudo bem. Gente, na mesma hora, aquela criança fechou os olhos e dormiu, parou aquele choro, dormiu. E a avó falou assim também, o colo da mãe. Gente, às vezes nós estamos assim, tanta dor, tanta dificuldade, tanta turbulência, e a gente está desesperado. Que tal nós deitarmos no colo do Pai? E sabe o que o Pai vai falar para nós? Filho, o que está acontecendo? Filha, por que você está assim? Tão preocupada? Por que você está chorando? Por que você está tão nervoso? Vai ficar tudo bem. Então nós podemos fechar os nossos olhos e descansar naquele que provê todas as coisas, no cuidador das nossas almas, no pastor da nossa vida, que não irá deixar nenhum mal nos suceder, que em todo tempo vai estar segurando a nossa vida nos seus braços e nas suas mãos. Ele vai cuidar de todas as coisas. Ele tem a sua vida nas mãos dele. Por que temer? Por que temer? Deus te guarda, Deus te livra,
Deus te cura, Deus te restaura, Deus restaura a sua vida, Deus abre portas, Deus opera milagres. Ele é o mesmo Deus. Nós precisamos confiar totalmente nele, a ponto de entregar tudo. Tira das tuas mãos isso que está te preocupando, entrega nas mãos dele, e ele vai cuidar para você. Quando eu estava orando, gente, e eu orei muito a Deus, eu busquei muito a Deus por essa palavra. Passei madrugada inteira buscando, orando, lendo, para trazer essa palavra para vocês hoje. Não vim aqui de qualquer maneira. Eu busquei, eu falei, eu orei e pedi para Deus: Senhor, o Senhor conhece, o Senhor é o pastor, e o Senhor conhece as suas ovelhas. O Senhor sabe, ó Deus, o que cada um tem enfrentado no seu dia a dia. O Senhor sabe os medos que tem tomado o coração de pessoas neste lugar. Medo de perder, medo do futuro, medo das coisas não acontecerem. O Senhor sabe, ó Deus, tudo que passa, a preocupação que toma a mente, o coração dos teus filhos, das tuas ovelhas. E eu orava e falava: Senhor, se revela ao teu povo. Revela, Senhor, que o Senhor está. O Senhor está presente. O Senhor está presente. O Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando da sua vida. E quando eu orava, já de madrugada, Deus, Ele me mostrava pessoas no meio da igreja. E havia pessoas que carregavam em os seus ombros fardos muito pesados. Havia muito peso. Sabe aqueles sacos de peso assim? Eram muitos sobre ombros de algumas pessoas. As pessoas não estavam conseguindo ficar de pé. Estava muito difícil. Não conseguiam caminhar, tamanho peso que estava sobre ela. Outras pessoas, Deus me mostrava que havia pessoas que estão tão cansadas por esperar, e parece que não acontece. Sabe quando você espera uma boa notícia e não vem a boa notícia, vem outra notícia ruim? Deus me mostrava isso, que havia pessoas que estão cansadas de esperar. A Bíblia fala que a esperança demorada enfraquece o coração. E você está perdendo a fé no nosso Deus. Já não consegue confiar que Deus pode de fato operar todas as coisas. Haviam pessoas também que corriam de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Deus está vendo. Se Ele mostrou isso para mim, é porque Deus está vendo você. Onde você está, na sua casa, no seu trabalho, perdido aí nos seus pensamentos, Deus sabe as lutas que você tem enfrentado. E a palavra de Deus hoje para você: lança sobre mim esses pesos, tira das suas costas este peso, lança sobre mim, toma o meu fardo, porque o meu fardo é leve, e descansa em mim. Pare de correr de um lado do outro, porque eu estou cuidando. Esta manhã Deus me mostrou claramente uma pessoa que o coração dela estava tão enfraquecido, havia tanta dúvida no coração dessa pessoa em relação ao poder de Deus, ao agir de Deus na vida dela. E Deus essa manhã falou com essa pessoa assim, intimamente: pare de duvidar, porque eu sou Deus sobre a tua vida. Descansa em mim, porque eu estou cuidando.